Nas eleições de 2022, claramente o eleitorado se dividiu do ponto de vista ideológico, né? E por uma pequena diferença, o candidato Lula, hoje presidente, ganhou as eleições. As eleições de São Paulo deste ano, passados 2 anos, mostram que tanto Lula como Bolsonaro mantêm a força eleitoral que tiveram no passado. Em São Paulo existe, inclusive, uma curiosidade. Até pouco tempo, o prefeito Ricardo Nunes estava dividindo a liderança da pesquisa com o Guilherme Boulos, que representa uma candidatura de esquerda. Porém, com a entrada do Pablo Marçal, a situação se alterou. Hoje temos 3 candidaturas liderando as pesquisas, mas a curiosidade é que, novamente, uma chamada opção pelo centro não acontece neste ano, como também não aconteceu durante o embate entre Lula e Bolsonaro, ou seja, uma terceira via não aconteceu lá atrás e também não está acontecendo em São Paulo agora. Por quê? Porque bolsonaristas mais raízes, mais extremistas, não enxergam na candidatura de Nunes um representante do ex-presidente. Portanto, estão migrando para Paulo Marçal, que é mais assertivo, é mais contundente, é mais agressivo, e isso tem chamado a atenção deste eleitorado, digamos assim, que quer uma mudança mais radical no comando de São Paulo. Isso não é inédito. Em Limeira, há muitos anos, aconteceu também uma tríplice liderança na corrida sucessória à prefeitura. Mas sobre esse caso, a gente comenta amanhã. Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 26 de agosto, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição itinerante do nosso Farol de Limeira, e rapidamente faço contato com José Antônio Encinas para nos trazer aí um resumo do final de semana. Antes de mais nada, Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o Farol de Limeira. Zé Antônio, muita gente ficou assustada desde sexta-feira aí com as queimadas, né, na região no entorno da nossa cidade. Tivemos problemas, inclusive, do Morro Azul, mas a situação mais grave parece que aconteceu lá no entorno de Ribeirão Preto. E eu vou até falar na sequência com o Antônio Cláudio Bontorin também, que a polícia já prendeu 2 suspeitos de ações criminosas no início dessas queimadas. Mas em Limeira muita gente ficou assustada, né, Zé? O sol, inclusive, ficou encoberto. Exato, Beto, né? Na sexta-feira, um fato assim que a gente não está tão acostumado, né, Beto? Queimadas são comuns, né? Mas nada
se comparado a isso que a gente teve aí nessa última sexta-feira, né, Beto? Ali por volta, já no fim da manhã, comecinho da tarde, né, Beto? Você olhava para o céu e via aquela nuvem de fumaça densa, né, Beto? Beto, encobrindo até mesmo o sol, né? Você via que o sol estava ali, mas você quase não enxergava devido à grande quantidade de fumaça, né, que tomou conta da cidade, né? Um incêndio de grandes proporções na região lá do Morro Azul, como você falou, ali na fazenda Quilombo, né, Beto? Muitos canaviais ali acabaram incendiados. Aqui também na parte urbana, Beto, próximo ali a, à unidade básica de saúde do Parque Hipólito, Beto, ali também teve um incêndio de grandes proporções também, e o próprio postinho ali de saúde, as pessoas precisaram sair daquele local devido à proximidade, né, com a queimada, e muita gente estava passando mal, teve que sair daquele local. Ou seja, o pessoal da equipe aí, dos bombeiros, da Defesa Civil, conseguiu apagar, e logo em seguida eles seguiram lá para a Fazenda Quilombo, né, Beto? Onde foi realmente um local aí onde a queimada foi maior, né? Na divisa ali entre Limeira, Iracemápolis e Cordeirópolis. Naquela região ali, Beto, foi a mais afetada, com certeza, e isso causou essa nuvem de fuligem, né, Beto? De fumaça aí, que deixou aí o ar bem ruim aí para todas as pessoas, principalmente aquelas que têm problemas respiratórios, né, Beto? Sem contar a sujeira, né, Beto? Depois as casas recebem toda aquela fuligem, né, Beto? E depois ontem ainda choveu um pouquinho, né? No sábado choveu um pouco, e a situação aí não foi nada legal para quem reside aqui em Limeira, em toda a nossa região e no estado, né? Como você mesmo disse, o governo está fazendo operações aí para identificar uma possível, né, Beto? Uma possível, é, sei lá, uma campanha aí de algumas pessoas que estariam botando fogo em vários locais do estado aí, né? Isso está sendo apurado ainda, mas é bem provável, né, Beto? Porque várias regiões do estado, né, no momento que a gente está passando por uma estiagem e pega fogo em vários locais ao mesmo tempo, né, Beto? Se fosse só em uma região, a gente até entende. Agora, em várias regiões ao mesmo tempo, é uma coisa suspeita, né? Tem razão, tem razão. Tem muita gente relacionando isso com aquelas queimadas criminosas, né, que aconteceram há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, aí também fazendo relação com o Dia do Fogo, né? Foi conhecido como Dia do Isso, Fogo. Tá bom. isso. Zé, você também, infelizmente, tem notícias também de um acidente gravíssimo aí que envolveu 4 jovens aí em Limeira. Isso mesmo, Beto. Como eu falei, né? Choveu um pouquinho aí ontem, Beto, e na hora do almoço, mais ou menos, um pouco depois, né? Com a pista molhada, um veículo Gol que estavam ali com 4 jovens em seu interior, Beto, o condutor acabou perdendo o controle do carro na Marginal Tatu, né? A via Antônio Eugênio Lucato. Esse veículo perdeu o controle, estava em alta velocidade e ele acabou, ao frear, Beto, o veículo ele bateu de lado, né, com uma das suas laterais no poste de energia elétrica que estava ali, né, nessa avenida que eu falei para você, na Marginal Tatu. Com o impacto, Beto, né, os 4 jovens ficaram feridos, né, 2 deles em estado grave, né? Então, unidades aí de resgate do SAMU e também aí ambulâncias da prefeitura estiveram no local para socorrer esses 4 jovens. Todos foram levados aí para a Santa Casa. Até o momento, a Santa Casa não divulgou maiores informações, mas pelo menos 2 desses jovens estão internados em estado grave, Beto, porque a colisão foi bastante forte, né? E os bombeiros aí tiveram trabalho nesse resgate dos jovens que então foram depois socorridos até a Santa Casa de Limeira, Beto. A gente espera aí que todos consigam se recuperar, né, Beto? Mas
o impacto foi bem forte mesmo, e justamente num momento em que estava chovendo e que a via da Marginal Tatu estava molhada, né? Então o condutor perdeu o controle e aconteceu esse acidente, Beto. Coisa não bom, a gente espera que nada de mais grave aconteça com esses jovens aí. Ensinas, hoje volta o nosso companheiro César Roberto, que vai trazer todo o boletim a respeito do final de semana esportiva, mas eu queria, final de semana esportivo, mas eu queria também a sua opinião. Ontem eu ouvi o zum, 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 provocado pela maneira grosseira com a qual o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tratou uma repórter, né, uma repórter da Rede Globo, e eu não tinha ouvido o que ele tinha falado. E hoje o César traz esse comentário e realmente eu fiquei bastante surpreso dessa posição do Abel Ferreira, que é um técnico não só conhecido, mas vitorioso, e acabou deixando em maus lençóis, inclusive, a própria presidente do Palmeiras, que é uma mulher, a Leila Pereira. Então, eu Sim, queria saber sim. se você ouviu essa declaração e como você analisa esse ponto, Zé. Eu ouvi sim, Beto, e realmente foi muito chato, né? Na verdade é o seguinte, Beto, para explicar o motivo do que ele agiu dessa forma, né? Ele estava muito bravo, Beto, porque o Palmeiras foi recebido lá em Campinas, pelo torcedor comum, foi recebido bem. Agora, pela Mancha Verde, Beto, que aqueles torcedores mais fanáticos, eles foram recebidos com o grito de que agora o Brasileirão é obrigação, né? Sabe, aquela pressão que os torcedores fazem, como o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo e da Libertadores pelo Botafogo, a equipe toda, a comissão técnica, foi pressionada antes do jogo com gritos de que o Brasileirão agora é obrigação, né? E o Abel, Beto, ele foi para a entrevista com a cabeça ali querendo desabafar. Só que ele usou, Beto, o momento errado, né, para fazer. Ele poderia ter começado a entrevista. Olha, eu queria falar aqui no começo que eu não devo satisfação a ninguém, somente a minha mãe, a minha esposa e a Leila Pereira. Só que ele foi dar essa resposta na hora em que uma repórter, né, a Aline Fanelli, Beto, da rádio Band News FM, ela fez uma pergunta sobre o jogador Mike, que havia saído no começo do jogo por uma lesão, se ele tinha ali como atualizar a situação do Mike. E aí ele começou a dar essa resposta, né, de que ele não deve satisfação a ninguém, somente a mãe dele, a esposa e a Leila Pereira. Então deu a impressão que ele não queria dar satisfações àquela repórter, né, a Aline. E isso pegou mal, mas muito mal, né, Beto? Porque ele foi grosseiro na resposta e a moça ela ficou até sem reação, Beto. Tem algumas repórteres que batem de frente, mas a moça se sentiu acuada ali e não falou mais nada, né, Beto? Então foi realmente uma forma grosseira. Depois, quando avisaram ele da repercussão que tinha tido na internet, ele emitiu uma nota lá, disse que ligou para ela, pediu desculpas pessoalmente, assim, por telefone para a repórter e também divulgou uma nota tentando ali refazer aquela resposta horrível que ele deu, Beto. Então foi isso. No momento de cabeça quente, ele acabou dando uma resposta atravessada para uma mulher, né, para uma repórter, em uma situação que ele queria realmente bater de frente com os torcedores da torcida organizada, Beto. Ah, tá certo, tá certo. Todo mundo tem direito a errar e todo mundo tem o dever de reparar o erro, né? Então é isso que Só que você está é contando. a terceira vez, Beto, é a terceira vez que ele tem que se desculpar de uma entrevista em 45 dias, né? Teve uma também que ele falou que o Palmeiras não era um time de índios, você vai se lembrar disso. E depois teve aquela situação em que ele foi expulso pelo Daronco por fazer um gesto obsceno. Ou seja, em três oportunidades nos últimos 45 dias, ele está tendo que se desculpar aí, porque não está raciocinando muito bem aí durante a entrevista coletiva, Beto. Tá bom. E só para fechar, ontem também, acompanhando aquele programa de esportes, que você sabe que eu acompanho pelas manhãs de domingo, teve Sim. um. Eu não estou acompanhando muito como tem jogado o Estevão, né? Mas ele disse que se o Estevão tivesse participado dos jogos decisivos do Palmeiras, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, Sim, os resultados certamente seriam outros. Você acha? Você concorda com isso? verdade.
Concordo, Beto. Inclusive eu li sua coluna, né? E você até achou, né, que talvez não fosse o momento, que ele é muito novo, e tal. Mas realmente, Beto, eu tenho visto, quando ele joga, o Palmeiras é um. Quando ele não Uhum. joga, é outro completamente diferente. Porque ele tem aquela jogada, Beto, em que ele vai para cima do lateral e ele passa pelo lateral e toca a bola para trás Sim. para alguém fazer o gol. Ele tem essa jogada, né, Beto? E isso é importantíssimo. Eu me lembro que o Corinthians, uma época aí que foi vitoriosa, tinha o Gil. O Gil ele partia para cima, Beto, e sempre arrumava um lance que permitia os atacantes fazer o gol. E esse jogador hoje em dia está muito difícil, né? O Botafogo tem o Luiz Henrique, que a gente viu aí decisivo nos jogos do Botafogo. E o Palmeiras tem o Estevão. Ele realmente faz isso. E ele sofreu uma contusão, Beto, e ele não jogou contra o Flamengo e só jogou em um dos jogos contra o Botafogo. Isso foi decisivo para o Palmeiras não ter se classificado aí nesses dois confrontos eliminatórios, né? E agora ele Tá. voltou e o Palmeiras ganha de 5-0, Beto. Ele fez 2 gols e 2 assistências. Ou seja, dos 4 dos 5 gols passaram por ele, Beto. Tem razão. Não, que é uma uma jovem promessa indiscutível, né? Sem dúvida nenhuma. Tá bom, Encinas, vamos lá. Muitíssimo obrigado, ótima semana e até amanhã, amigo. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Vamos agora até a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está posicionado lá na redação. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham por aqui pelo Farol de Limeira. Segunda-feira muito fria. Pela manhã estava em torno de 7 graus. A hora que eu desci aqui para o jornal estava 10 com sensação de 9, 10 com sensação de 9 e agora está 13 com sensação de 12. O sol está brilhando forte, mas me parece que hoje por aqui não passa dos 20 graus a temperatura. Beto. Pelo menos até quarta-feira teremos aí um começo de semana com bastante frio. Bontorin, queria retomar essa questão das queimadas, né? Inclusive já está publicado no site da Tribuna de Limeira uma manifestação do governador do estado, Tarcísio de Freitas, dando notícia de que 2 suspeitos já foram presos exatamente por atuação criminosa, possivelmente, nessas queimadas. Você se lembra bem daquele dia do fogo também, né, Cláudio, que nós tivemos aí no passado, né? Será que tem alguma relação com aquilo? Olha, Beto, não acredito que tenha relação, não, mas que são queimadas criminosas são, porque você sabe que as usinas não podem mais queimar a palha da cana para colheita, né? E então eles fazem de tudo para tomar cuidado. Então você tem que pensar que é criminosa. Alguma, pelo tempo seco, pelo sol forte, algum fogo pode até ser de combustão espontânea, né? Que é quando tem um caco de vidro transparente que está voltado para o sol, né? Tem uma superfície lisa, ele tem um efeito lupa, né? E ele faz pegar fogo, sim. Não é só a queima a queima provocada, né? É a queima espontânea que o pessoal chama, né? Tem aquele que está pela estrada fumando, joga a bituca de cigarro, e se você pegar um pouco de estrada aí, você vai ver que as laterais de todas elas estão bem secas, né? Onde tem gramado, onde tem vegetação, está tudo muito seca, né? Existe uma força-tarefa no governo do estado, no governo federal, com a polícia, né? O Ministério Público Estadual e a Polícia Federal investigando toda essa situação, porque foi fora do normal, né? Foi muito fora do normal toda essa queimada. Foi grande, assim, quantidade de chuva, mas foi uma chuva mais frequente, né? Do sábado à noite até a madrugada, depois ontem à tarde também, até a noite, a chuva engrossou, a chuva foi, pelo menos, molhando bem e deixando o ar mais úmido. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Até é preciso realmente que se cuide disso, porque senão vai se transformar numa situação recorrente, né? E nós temos essas alterações climáticas que estão provocando tudo isso, né? E não é só aqui no Brasil, né? Como eu disse na sexta-feira, nós temos queimadas aí na Grécia, nos Estados Unidos, sempre tem um período em que essas queimadas
acontece. Nos Estados Unidos, invariavelmente, é um campista, né, que vai, coloca fogo ali, faz uma fogueirinha à noite para passar a noite no acampamento e depois não apaga direito e dá tudo isso, né? A mesma coisa que acontece na Serra no complexo lá de Minas, na Serra da Canastra, né? Que é muito visitada por turistas, e isso ocorre também, Beto. Tá certo. Cláudio, eu queria mudar um pouquinho de assunto agora, retomando, né? Esse final de semana, a Justiça Eleitoral acabou suspendendo as contas do candidato Pablo Marçal em função do poderio econômico. Isso já havia me chamado a atenção, Cláudio, porque é o seguinte: o Marçal, ele tem praticamente uma indústria de postagens, né? E através dos seus seguidores, ele tem inclusive um método, né? Um modus operandi que chama a atenção dos seus seguidores. Isso claramente já havia me chamado a atenção, porque se você tem toda uma estrutura de mídia social, até que ponto você pode usar essa estrutura? Porque, obviamente, os outros candidatos não têm. O Pablo Marçal sobrevive em função disso. Então, embora em nome da liberdade do candidato, muita gente possa achar que houve um exagero da Justiça Eleitoral, mas por esse aspecto, por esse ponto de vista, de fato, ele tem uma vantagem econômica sobre os demais. Cláudio, gostaria de ouvir a sua opinião também sobre a suspensão das contas do Pablo Marçal. Olha, Beto, além de vantagem econômica, ele tem a vantagem de saber usar as mídias sociais, né? Coisa que os outros candidatos estão patinando ainda, né? Então, ele provoca situações e essas situações vão para suas redes, né? É o que chama a atenção. Aquele evento lá dele exorcizar o Boulos com a carteira de trabalho, por exemplo, chamou muito a atenção, né? Agora, ele é um milionário, todo mundo sabe disso, que ele é milionário, né? Ele usa essas redes para ganhar dinheiro e ganha muito dinheiro com ela, né? Com elas. E isso daí está dividindo, inclusive, a própria direita, os próprios bolsonaristas, né? Tem uma briga aí, né? Uma disputa, porque os bolsonaristas estão deixando, ou alguns bolsonaristas, né, estão deixando o Ricardo Nunes para ir com o Pablo Marçal. E o Marçal está em franca batalha com o ex-presidente Jair Bolsonaro agora para que ele apoie, né, a sua candidatura aqui em São Paulo e abandone o Ricardo Nunes, né? Mas, Beto, eu não vejo, se ele está usando de forma irregular, se ele está, como ele já havia falado recentemente, comprando seguidores para divulgar suas informações e seus posts, né, nas redes sociais, isso de fato é crime, né? Então, aí não há censura, aí há uma tentativa de se parar com um crime que está sendo cometido, né? Mas ele já, parece-me que abriu outras contas aí, já está plena, né? Novamente nas redes sociais, e a Justiça Eleitoral está encontrando uma dificuldade muito grande para segurar, né? Para segurar o discurso do Marçal, né? Então, tanto que ele já ultrapassou o Ricardo Nunes, apesar de empatados, Boulos, ele e o Ricardo Nunes tecnicamente empatados, né? Numericamente, ele já passou o Ricardo Nunes nas intenções de votos, né? Não sei se isso vai se sustentar, se vai permanecer até a eleição, né? Se permanecer, se esses números se confirmarem até o dia das eleições, nós teremos um segundo turno aí com Boulos e com o Pablo Marçal, né? E o risco da eleição de Pablo Marçal realmente acaba se transformando em realidade, né? E não em risco mais. Agora, você imaginar dirigindo uma capital como São Paulo, uma figura como Pablo Marçal, é complicado. Se o eleitor paulistano for por esse lado, olha, eu lamento, porque a qualidade de vida
desses paulistanos vai cair demais, porque ele não tem estrutura, né? Ele não tem estrutura, ele não tem condições mínimas emocionais de se tornar um prefeito e, como tal, agir. Ele vai agir sempre como um coach, né? Que ele é, né? E então aí a situação se complica. Mas há risco sim, Beto, há risco, esse risco pode se tornar realidade se continuar do jeito que está. É interessante que as duas outras candidaturas, principalmente a do Datena, né, teve assim um crescimento também robusto, né, mas parece que já bateu no teto também, né, Cláudio Datena? Exato, o Datena, a própria Tabata Amaral, né, que foi o partido da Tabata quem impediu o bloqueio das contas das mídias sociais do Pablo Marçal, né, também já está no seu limite, né? Acredito até que o próprio Pablo Marçal vai ter um limite nessa sua corrida, mas de qualquer forma ele está provocando uma situação inusitada em São Paulo, né? Na capital paulista, no caso, porque como ele é um expertise, né, no uso das redes sociais, das mídias sociais, e os outros não, né? Então vai ficar mais difícil para os outros candidatos, né, Beto? Porque mídia social não é você só publicar um story, publicar um discurso, publicar um movimento que está acontecendo, uma reunião. A mídia social ela vai muito além disso, né? É você ganhar visibilidade usando da sua capacidade de provocar situações inusitadas também, que é o que ele está fazendo. Ou seja, criar confusão, né, Cláudio? Criar confusão. Tem gente que é especialista criar nisso. Né? Confusão. Exato. Cara... Boa definição essa. Criar confusão é uma boa definição. O cara cria lá uma confusão e esparrama isso por aí. O pessoal gosta, né? É isso aí. Tá bom, semana apenas começando. A gente volta a se ver amanhã. Muitíssimo obrigado, amigo, pela análise aqui e até amanhã. Um grande abraço a todos, uma ótima segunda-feira. Até amanhã. Valeu. Esse é Antônio Cláudio Bontorim falando diretamente da redação da Tribuna de Limeira. Vamos agora, ele está de volta depois de pescar. Será que ele pescou? Eu acho que sim. Depois de uma semana de pescaria, César Roberto está de volta aqui no nosso programa. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, vamos falar sobre a Internacional, que jogou no último sábado aqui no Limeirão e foi derrotado pelo Maringá pelo placar de 1-0 pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O time do Paraná fez um gol aos 14 minutos do primeiro tempo com o atacante Robertinho e depois só administrou a vitória, né? A Inter correu atrás pelo menos um empate, mas segundo aqueles que acompanharam a partida, o técnico Felipe Conceição teria errado na escalação da Internacional e o time não teve forças para sequer conseguir um ponto nesta partida. Portanto, o Internacional de Limeira 0, Maringá 1, jogo de volta marcado para o próximo domingo às 6h30 da noite, lá no estádio Willie David. Tem muita gente dizendo que já jogou a toalha. Eu não penso assim, viu, Beto? Eu acho que a Inter pode ir lá e também jogar por uma bola, né? Vai ter que vencer a partida, é bom que se diga, mas para mim nem tudo está acabado. Claro que deveria ter feito o resultado sábado aqui, né? Mas o Maringá também é uma boa equipe, uma das equipes credenciadas para conseguir o acesso para a Série C do ano que vem. Além de Inter 0, Maringá 1, nós tivemos o Retrô do Pernambuco vencendo o Brasiliense lá no Recife por 1-0. O Itabaiana do Sergipe venceu o 13 da Paraíba por 3-1. E em Anápolis e Igatu do Ceará ficaram no empate em 1-1. Jogos de volta marcados para o final da próxima semana.
Campeonato Brasileiro da Série B, Beto. Na sexta-feira, a Ponte Preta foi derrotada em Campinas pelo Operário de Ponta Grossa por 1-0. No sábado, Santos, hein? O Santos não foi além de um empate em 0-0 contra o Amazonas. O Ituano também no sábado venceu o Goiás por 1-0 em Itu. Ontem, o Vila Nova de Goiânia venceu o América Mineiro por 1-0. A Chapecoense não saiu do empate em 0-0 contra o CRB. E hoje nós teremos Paysandu e Mirassol, Ceará e Novo Horizontino. E amanhã, Brusque contra o Sport Recife, Curitiba e Avaí, e o jogo do Botafogo contra o Guarani, que deveria ter acontecido sábado em Ribeirão Preto, foi transferido, né, para uma data em razão da fumaça que pegou toda a região de Ribeirão Preto. Campeonato Brasileiro, Beto, em sua principal divisão, 24ª rodada. No sábado, Atlético de Goiás 2, Juventude 1. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 5-0 em Campinas. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Fluminense 2-0 no Mineirão. Ontem, Fortaleza 1, Corinthians 0. Corinthians criou 2 ou 3 boas chances de gols na primeira etapa, não fez e acabou tomando o gol do Pikachu. Fortaleza 1, Corinthians 0. Criciúma 0, Grêmio 1. O São Paulo, jogando no Morumbis, venceu Vitória por 2-1. Em Porto Alegre, na Internacional 1, Cruzeiro 0. E ontem no Maracanã, debaixo de chuva, Flamengo 2, Bragantino 1. Esta rodada se encerra logo mais às 9 da noite com Vasco da Gama e Atlético do Paraná em São Januário. Fortaleza é o novo líder do Campeonato Brasileiro, hein? 48 pontos ganhos com 23 jogos. O Botafogo é o segundo, 47, com 24 jogos. O Palmeiras é o terceiro, 44, também com 24 jogos. O Flamengo é o quarto colocado com 44, 23 jogos. São Paulo é o quinto colocado, 41. Bahia é o sexto, 39. Este é o grupo da Libertadores. Os últimos 4 colocados: Vitória, o 17º com 22. Corinthians, 18º com 22 também. Cuiabá, 19º com 18. E o Atlético de Goiás é o último colocado com 18 pontos ganhos. Beto, só para encerrar, eu queria dar uma pitadinha sobre o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, sobre a indelicadeza que ele foi, né, com a repórter da Rádio Band News de São Paulo após a vitória do Palmeiras 5-0 contra o Cuiabá no último sábado. Quando ele foi perguntado pela repórter, né, Abel, você pode dizer alguma coisa sobre a contusão do Mike, como é que ele está, se ele tem previsão de volta? Ele disse o seguinte: eu só tenho que dar respostas a 3 mulheres na minha vida: minha mulher, minha filha e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Totalmente indelicado, né? Imbecil essa atitude do técnico Abel Ferreira, que não é a primeira vez que ele maltrata profissionais de imprensa aqui em São Paulo. Vem pra cá, mete o pau no futebol brasileiro, ganha um caminhão de dinheiro e ainda maltrata as pessoas da imprensa. É isso que dá, né? Babaram muito ovo nele, tá aí a atitude, mais uma vez, indelicada do técnico do Palmeiras. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, encerramento e abertura de empresas. Contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico, procure por Vitória Contabilidade, na Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa segunda e uma boa semana para todo mundo e até amanhã. Valeu, César. Até amanhã, muitíssimo obrigado e mais uma vez, muitíssimo bem-vindo. Bom, vamos agora a um rápido intervalinho. Depois, na sequência do nosso programa, eu bati um papo com a Leilani de Paula a respeito de 5 dicas para você ter uma vida melhor, principalmente você, mulher. Vamos rever essa entrevista e eu volto ao vivo amanhã. Mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp.
Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Muitas pessoas não conseguem dormir no horário certo e não conseguem pegar no sono. Tem gente que fica virando ali na cama e tal e não dorme. Você tem alguma recomendação para que essas pessoas tenham uma qualidade de sono melhor, Leilani? Sim, hoje nós temos, Roberto, a higiene do sono, que são rotinas que você deve fazer já ao entardecer. Mas eu digo que para você dormir cedo, você também tem que começar a acordar mais cedo e receber luz natural. O que acontece? Nós estamos evitando a luz natural. A gente coloca aquele blackout no quarto, demora para receber o estímulo do cortisol. Então, eu já durmo com a janela entreaberta para que eu possa receber a luz natural assim que o sol nascer. Então, isso é importante, porque já vai secretando o cortisol, que é o hormônio da ação, e quanto mais cedo ele é secretado e liberado, mais cedo você também vai liberar a melatonina ao pôr do sol. Então, são duas luzes que é muito importante para que você receba. O amanhecer, logo pela manhã, essa luz do dia, e ao entardecer. Você precisa olhar para o pôr do sol, que esse espectro de luz regula o ciclo circadiano. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Nós estamos com muita luz fria. E essa luz fria inibe a produção da melatonina. Então, a primeira dica que eu dou, principalmente quando eu faço mentorias ou aulas aqui em grupo, dentro do Instagram, eu falo muito sobre isso, é você trocar as lâmpadas da sua casa. E essa luz branca permite em alguns momentos. Aqui eu estou falando com você, eu preciso de mais luz. Eu coloquei luz branca, mas eu desligo após a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu já desligo. Então, luz no quarto é amarela, luz na cabeceira. Em alguns pontos da casa você coloca a luz branca, mas a luz incandescente, ela é próxima à luz solar. É ela que nos ajuda também a sinalizar ao cérebro que está na hora de dormir. Então, a primeira coisa é trocar as luzes do seu ambiente. Trocar e voltar para a luz amarela, porque ela é mais saudável para que você possa estimular o hormônio do sono. E aí você tem que desligar também os aparelhos, porque não adianta nada eu trocar as luzes e eu levar os tablets, celulares, enfim, levar o trabalho para a cama e ficar ali nas telas, porque as telas emitem a luz azul e essa luz também vai inibir. Então você está o tempo todo querendo dormir e você está ali inibindo a ação desse relaxamento. Então, quando a gente fala de dormir bem, são pequenos hábitos que você já tem que implantar logo após o pôr do sol. Até na parte da ingestão. Tem gente que vai jantar 10 horas da noite. Então, tudo isso prejudica muito o sono. E se eu não durmo bem, eu não tenho um sono que eu possa reparar o meu corpo, eu não dou conta no dia seguinte de fazer tantas tarefas. Então, aí as dicas importantes da Leilani. Então, ele fala sobre o sono. E depois, Leilani, em segundo lugar, a segunda dica, ele diz que é necessário uma atenção especial para a alimentação. Ele diz assim, é importante focar nos 3 principais macronutrientes, que são proteína, carboidratos e gordura. Não só proteína ou só proteína e gordura, mas a junção dessas 3 substâncias, né? Então ele fala aqui, Leilani, da proteína, do carboidrato, né? E também nessa alimentação, gorduras, né? O que você tem a falar sobre isso? Bom, primeiro eu falo que tem vários tipos de dieta e você também tem que procurar um nutricionista para ver qual dieta seria mais favorável para o seu objetivo. Mas o que eu falo para todos os alunos, que a gente tem que aprender a comer. E não comer com a sua emoção. Quando eu estou comendo, ai, que vontade de comer doce, não é uma vontade de comer doce. Isso é uma emoção tua, principalmente lá na sua infância, que você lembra daquele doce que você sentiu acolhida. Então, aquele doce te dá um prazer que você está querendo naquele momento, porque ninguém tem fome de doce.
Então, ai, que vontade de comer doce, é uma vontade emocional. Então, e o que engorda, o que prejudica assim uma dieta? É o açúcar, o excesso, principalmente de carboidratos refinados, que dá essa sensação de prazer imediato. Então, nós temos que aprender a comer, primeiro, salada. Eu falo que tem que fazer uma bacia de salada, Roberto. Fibras são importantes, legumes, verduras. Ainda coloco sementes que contribuem muito para o magnésio, para os minerais que eu preciso nessa salada. Porque daí você. E antes da salada, um belo copo de água. Hidrate-se, porque muitas vezes a sinalização da fome é desidratação, ela pode ser confundida. Então, antes de iniciar a sua refeição, água. Em jejum, água. Acordei, água. Vou almoçar, água primeiro. Vou jantar, água. E tirar qualquer tipo de bebida durante a alimentação. Tirar, não beber nada durante o processo mesmo alimentar. Então, primeiro se hidrate, depois você coloca as fibras, os legumes e verduras, com uma proporção grande, no mínimo 3, tá? E depois de você já vai se sentir saciado, porque não é uma folhinha de alface e um pedacinho de tomate. É uma bacia, tô falando, é muita salada, é um prato. E depois você começa a comer a proteína, a carne, o peixe. Você coloca a proteína ali, ovo, a proteína animal, então daí você já começa por ela, que ela já vai saciar muito. E por último, o carboidrato. Porque geralmente o carboidrato, o brasileiro, arroz e feijão, ou macarrão, ou um purê, ou eu gosto muito da mandioquinha, eu gosto muito da batata doce. Então você coloca esse arroz, ou esse purê, essa mandioca, no final. Porque daí você já está mais saciado. É importante o carboidrato? Sim, de preferência é um complexo, mas o prato do brasileiro é o arroz e feijão. Mas daí você não faz aquele arroz e feijão de pedreiro, aquele prato que tem mais arroz e feijão caindo do que o pedaço da proteína ali, a sua carne, do que a salada. Qual que é a regra do brasileiro? É lotar o prato de arroz e feijão, mal não come a salada e muita carne. Mas então nós temos que aprender a comer e fracionar isso, assim, colocar a ordem nesse prato para que você possa aumentar o seu processo mastigatório também, sentir o alimento e não ficar assistindo uma televisão, não ficar no celular enquanto está comendo. Inclusive, teve um vídeo que meu filho trouxe para eu ver. Olha aqui, mãe, colocaram um papel no prato da moça, ela nem viu, ela comeu como se fosse uma folha de qualquer coisa, era um papel, porque ela estava no celular. Falei, se cai uma barata no prato, a pessoa come e acha que é camarão, entendeu? Então, são coisas que as pessoas estão tão desligadas e estão comendo simplesmente no automático. E isso está fazendo também a pessoa engordar. Porque ela não mastiga, ela não sabe o que ela está ingerindo, simplesmente ela está colocando para dentro e matando a fome. Então é importante isso, uma reeducação alimentar, Roberto. Bacana, bacana. Aliás, né, Leilani, comer com o celular do lado, né, é um absurdo, né, um desses absurdos da vida moderna. Bom, a dica número 3, ele fala dos treinos, Leilani. Ele diz que treinar sempre 2 vezes o mesmo grupo muscular na semana. Um só é pouco, diz ele, e 3 vezes pode, a longo prazo, ser demais e acabar entrando em overtraining, ou lesão, que significa lesão. Então, voltando a falar de musculação, não é? Sim, é importante os músculos no processo de emagrecimento, é muito importante. Eu estou com uma aluna iniciando agora e eu sempre posto os treinos. Eu começo a contração. Quando a gente fala de musculação, não é simplesmente botar peso sobre o corpo e treinar. Não. Eu preciso preparar aquele músculo, eu preciso preparar neuromuscular. Então, eu preciso adaptar aquele corpo, mesmo que ela já tenha sido uma atleta, mas ela parou. Parou quanto tempo? Tudo isso é importante na hora de eu mensurar um treinamento. Então, ela vai começar com peso corporal e já vai sentir muita dor depois. Depois eu começo a entrar com alguns elementos elástico. Então, eu vou brincando ali com o treinamento, né? Com uma periodização mais adaptada para que ela possa recomeçar antes de colocar o peso sobre o corpo dela e mandar agachar ou empurrar. Porque senão eu vou lesar muito. Existe a lesão no processo do treinamento físico. Então, quando você vai começar um treinamento, tem que respeitar
esse período de adaptação, que eu coloco ali umas 3 semanas treinando 2, 3 vezes na semana para quebrar aquele gelo do corpo. Então, comece com o peso corporal, porque as pessoas confundem, acham que musculação é só puxar ferro. E não, é todo treino resistido. É tudo que eu faço uma contração muscular, onde eu tenho 10, 20 repetições e 1 minuto de descanso. Depois eu recomeço. Então, eu preciso entender que eu posso fazer isso com elástico, eu posso fazer isso dentro de casa com peso corporal, que eu posto todos os dias como treinar dentro de casa e sair desse estado sedentário ou pouco ativo, e que isso já vai trabalhando a sua força, já vai gerando essa hipertrofia, mesmo com o peso corporal, que nós temos vários artigos que comprovam a eficiência disso. Então, nós temos como contrair o corpo sem precisar sobrecarregá-lo, porque onde está o maior índice de lesão? É dentro da academia, principalmente por pessoas iniciantes que querem mostrar que são capazes de empurrar um peso que não vai ser um peso adaptado, não vai ser um peso proporcional ao estímulo, a capacidade que ela está ali naquele momento, a aptidão física dela do momento. Então, às vezes, ali numa competição, principalmente os homens querem mostrar que não, o cara pôs 200, eu vou pôr também, entendeu? E nisso, aí mora o perigo, principalmente treinamento com pesos livres. Nós temos muitos acidentes dentro de academia. Vamos para a dica número 4. Temos mais 2 aí pela frente. A dica número 4 tem muito a ver com o tempo disponível para cuidar de si. Ele diz o seguinte: ache um horário ideal para o seu treino. É um mito grande que rola nas academias dizer que o melhor resultado se dá pela manhã. Ele diz o seguinte, ele recomenda, né? Treine no horário que for melhor para você. É isso, Leilani? É aquela coisa, qual que é o melhor horário? É o horário que você dá conta. É esse o melhor horário. Porque estou ainda no processo de adaptação. Eu preciso sair do estado sedentário, eu preciso dar o primeiro passo. Se eu colocar muitas regras na minha frente, eu não vou fazer nada, né, Roberto? Então, qual que é o melhor horário? Aquele que você encontrou no seu dia. Pode ser de manhã, hoje não vai dar. Eu falo, tenha sempre na manga a carta A, B e C ali, o plano. Não deu certo o A, vai o B. Entendeu? Plano B é fazer o A dar certo, mas não deu certo, arruma um C, mas faça. Não deu para ir na academia, vai caminhar na rua, no seu condomínio, pega o cachorro, vai fazer alguma coisa, ou dentro de casa. Faz ali no tapete, no sofá, na cama, qualquer ambiente você consegue estimular o teu corpo. Então eu falo que eu já não aceito mais a desculpa que falta tempo e falta dinheiro. Porque hoje eu mostro nas redes sociais, principalmente dentro do meu Instagram, o quanto você pode fazer de movimento dentro da sua casa com aquilo que você tem. Ai, mas eu não tenho a roupa. Ai, eu não tenho o tênis. É sempre arrumando uma condição para não fazer aquilo que tem que ser feito. Então não espere uma condição. Vai e faz com o que você tem. Se tem uma havaiana para caminhar, vai com ela. Eu tenho uma roupa que não é apropriada, mas vai com ela. Ai, só tenho calça jeans. Vai de calça mesmo. Então, não espere, porque o corpo precisa entender que você está quebrando essa barreira. Ele precisa entender que você saiu de casa para caminhar e sobreviveu. Porque ele vê você sedentário há tantos anos, para ele é um risco. O novo para ele é um risco. E ele vai tentar sabotar, porque ele precisa proteger você. O cérebro não pensa. Ele executa um programa. E o programa que está instalado aí desde não sei quantos anos, às vezes desde quando você nasceu, é que exercício físico não é importante, não precisa fazer, é frescura. É para quem quer ficar exibindo o corpo. Então, é isso que as pessoas pensavam antigamente, que exercício é para quem é exibicionista e egocêntrico. Então, ninguém falava muito de saúde. Então, nossa geração tem o privilégio disso. Mas, antigamente, os pais falavam, besteira isso, vai trabalhar. Então, nós precisamos mudar, primeiramente, um programa mental. Então, nós temos que ter a consciência para colocar dentro do seu cérebro um programa saúde, fitness, para que eu possa levantar e caminhar e fazer o meu exercício. Mas não importa o horário, Roberto, o importante é estar em movimento. Eu preciso provar para mim mesmo que isso é importante. E não é gostoso treinar. O que é gostoso é depois do treino. É o que você recebe como recompensa do seu cérebro, do sistema dopaminérgico natural, que é a endorfina. Perfeito. Bom, a última dica tem a ver agora com constância, né? Ele diz o seguinte, Leilani:
Seja constante. A constância te levará a lugares que será difícil te parar. Ser constante é independente do dia e do momento. Você ir e fazer o seu compromisso, se alimentar bem e treinar. Tem gente que é assim, né, Leilani? Aliás, a gente vai ficando mais velho, a gente corre um risco também, né? Quando você para, eu vou dar um tempo essa semana, ou vou dar um tempo esse mês, e tal, e aí é muito difícil voltar. Então ele fala aqui sobre a constância, a regularidade dos treinamentos e dessas rotinas que ele está dando como sugestão. Sim, não é importante a intensidade. Por exemplo, eu vou viajar. Semana que vem eu vou viajar. Eu tenho um treino na semana. Mas o que eu vou fazer? Eu não sei para onde estou indo, se tem os equipamentos, se tem aparelhos que eu estou acostumada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma adaptação. Então, eu posso reduzir a intensidade do meu treino, mas eu não vou deixar de me movimentar. Porque é isso que o meu cérebro precisa, entender que eu fiz. Eu fui lá e fiz. É como tomar um banho, como escovar um dente. Eu fiz o que deu para fazer naquele momento. E sem nenhuma neura, sem nenhuma situação de pânico. Por quê? Porque a gente treina o ano inteiro e em alguns momentos da vida eu posso não estar na mesma intensidade e isso não prejudica. O que não pode é ser neurótico com a sua disciplina. A neurose atrapalha. Se você está neurótico, está escondendo uma outra falha psicológica muito grande que você tem que olhar. Tá? Porque ele está usando o exercício físico para não olhar para o seu problema emocional. E daí você pode gerar um overtraining, você pode desencadear outro processo aí neurótico, que isso não é legal, porque o exercício você tem que estar com equilíbrio no corpo e na mente. E o dia que você não consegue fazer o exercício que estaria ali numa planilha de treino, eu posso fazer uma caminhada mais tranquila. E tá tudo bem, eu não estou na minha loucura, ai, não consegui treinar hoje, não consigo nem ser uma pessoa normal no meu dia. Porque eu não consegui treinar. Não. E se de repente aquele dia não deu certo para treinar, ok, amanhã eu treino. Então você tem que ter sim uma constância, mas eu não posso ter muitas lacunas de um estímulo para outro. O ideal hoje, antigamente a gente falava, vai treinar, pega a ficha de musculação, eu vou treinar A, B e C. Eu já oriento a mulher, quando não tem tempo, Roberto, e ela precisa ir 3 vezes por semana ou 2 vezes na academia, ela tem que treinar tudo. É dos pés à cabeça. Eu ensino meu aluno a mexer o corpo inteiro, não é ir lá para a academia para treinar ombro e costa e ir embora. Não existe isso. Eu não treino dessa forma. Isso quem faz são os halterofilistas, são pessoas que precisam dar um foco muito grande no músculo específico. Agora, mulher, precisa mover esse corpo. Então, preciso começar um exercício de uma forma global, trabalhando todo o seu sistema facial. Eu vou muito para o chão no início, o aquecimento com muito pilates, mobilidade. Então, eu trabalho o corpo inteiro. Depois dessa meia hora, que é um belo aquecimento, já faço um trabalho muito profundo com musculaturas estabilizadoras. Eu, de repente, posso priorizar as outras metade ali, a meia hora que eu tenho, em músculos ou superiores ou inferiores. Tá? Agora, não tenho muito tempo, é rapidão, é express. Eu vou treinar um bíceps e coxa, glúteo com costa. Eu vou fazer esse alternado por segmento e vou deixar o meu corpo cansado maior parte do meu tempo. Ainda vou dar pouco tempo de respirar, porque eu estou alternando o segmento corporal, entende? Porque ali é um trabalho que eu estou com o cardio o tempo todo sendo solicitado. Então, não tenho tempo, faz esse tudo. Mexe o corpo todo e treina. Sai de lá cansado. E não vou lá para treinar panturrilha e vou embora. Porque daí, gente, isso não é, no meu ponto de vista, isso não é funcional, isso não é efetivo para a saúde e você está perdendo ali a oportunidade de colocar o seu sistema em treinamento. Bacana. Leilani, então, demonstrando para a gente como é válido você prestar atenção nestas 5 dicas, né? Para você ter uma vida melhor e mais saudável. Eu acompanho futebol desde a minha infância. Foi quando eu virei palmeirense e adoro futebol. E mais que o Palmeiras, eu gosto de futebol de uma forma geral. Mas eu não quero comentar sobre futebol e sim aproveitar uma fala do técnico do Palmeiras no último sábado, quando ele disse
Palmeiras passou por percalços no mês de agosto, foi eliminado em 2 competições, e ele disse assim: essas pessoas que vivem criticando futebol, jogadores, técnicos, deveriam também ter a mesma vontade, a mesma garra, a mesma determinação em criticar coisas erradas da sociedade, que são muito mais importantes do que o futebol. Mas não fazem isso. E é verdade. Nós somos aparentemente um povo demasiadamente cordato e cordeiro, porque não brigamos pelas coisas. Levantamos a voz para criticar aquele time, mesmo o time do coração, que está jogando mal, o técnico, o jogador de futebol, colocamos em redes sociais, mas não temos coragem de apontar os erros de nossos governantes, a hipocrisia de muitos deles, as coisas erradas que estão sendo feitas no Brasil. Nós ficamos quietos. O brasileiro não tem a garra de alguns povos de outros países. Isso, infelizmente, é uma realidade. Enquanto continuarmos submissos, abaixando a cabeça para tudo de ruim que é nos enviado goela abaixo, inclusive essa reforma tributária que estão fazendo lá, que vai aumentar impostos, vocês vão ver só, continuaremos a ser esse país subdesenvolvido. Criticar coisas fáceis de criticar, todo mundo faz. Enfrentar os verdadeiros problemas nacionais com vontade, com união de esforços para essas críticas, de peito aberto para a roubalheira que acontece nesse país por todo lado,